A esquerda latino-americana vive momentos de muito susto, vive momentos de um verdadeiro ocaso da sua fantasia. Com o advento das redes sociais, com o fortalecimento da comunicação entre as pessoas, saindo esse monopólio da velha mídia, as pessoas passaram a se dar conta de que as promessas que a esquerda tem para entregar, elas se concretizam na realidade em opressão, escravidão, morte e negação da liberdade. Tudo isso está acontecendo em Cuba, Nicarágua, Venezuela, Peru, Bolívia, também aqui na Argentina, e que é uma ameaça que ainda paira em relação ao Chile. Tudo isso ficará ainda mais claro a partir da decisão da Justiça Espanhola em aceitar o compromisso dos Estados Unidos de não submeter Pólio Carvajal a nenhuma pena de prisão perpétua. A extradição de Pólio Carvajal, o ex-manda-chuva, ele era o operador do chavismo e também trabalhou sob o comando de Maduro e Diosdado Cabello. Portanto, o fato da Justiça Espanhola ter aceito extraditá-lo aos Estados Unidos e ter aceito o compromisso que os Estados Unidos assumiram de não condená-lo à prisão perpétua, é um momento extremamente importante para todos nós e para a liberdade. Quem é Pólio Carvajal? Bom, um homem extremamente importante e que detém os segredos do financiamento da esquerda latino-americana e mundial pelo narcotráfico. Ele já entregou o Podemos da Espanha, ele já entregou o movimento 5 Estrelas, que se dizia como antissistema, já entregou a Nhandragueta, já entregou a esquerda em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, deixando bem claro que o narcotráfico financiou e bancou não só o PT e outros conglomerados de esquerda, mas também o senhor Luiz Inácio Lula Ladrão da Silva. Essa é a verdade e é incompreensível que a mídia brasileira continue caladinha quanto a isso. É incompreensível que nossas autoridades continuem silenciosamente acovardadas diante de uma série de denúncias que a jornalista Cristina Seguin, inclusive, já colocou, onde aponta que o Lula não é apenas um peão no tabuleiro, mas ele é um dos chefes do esquema criminoso. Porque é importante que nós acompanhemos esse desenrolar. Ah, o Lula pode ser preso? Não acredito que ele venha a ser preso por conta das denúncias do Pólio Carvajal, até porque nós não temos acordo de extradição. Mas a verdade nua e crua é que essas denúncias que ele já fez na Espanha e que deve repetir lá nos Estados Unidos, ferem, não de morte, mas ferem letalmente a esquerda e podem, essas denúncias, servir para abrir os olhos dos brasileiros sobre o risco que nós corremos com a aventura que tanto o Lula quanto o Moro representam para a liberdade em nosso país. Ah, mas como você vai misturar Lula e Moro no mesmo saco? Não se esqueça do Teatro das Tesouras. Essa parte aqui é Lula, essa parte aqui é FHC e Moro. Eles são uma só moeda e uma só face. É o velho Teatro das Tesouras. Portanto, vamos ficar atentos, vamos acompanhar o desdobramento. Não é para hoje a extradição do Pólio. A decisão no horário da Espanha saiu ao meio-dia. Mas agora cabe apenas um recurso de clemência da defesa do Pólio para a própria corte que aceitou extraditá-lo. É uma questão mais de formulismo do que qualquer mudança de entendimento. Portanto, Pólio Carvajal a caminho dos Estados Unidos é a esquerda brasileira a caminho da latrina, da lata de lixo da história, de onde ela nunca deveria ter saído. E de onde ela só saiu por conta dessa aliança, desse teatro de tesouras que o PSDB e o PT trabalharam, ensaiaram, encenaram ao longo dos anos, como se um fosse de esquerda e o outro fosse de direita, quando na verdade os dois, PSDB
e PT são farinha do mesmo saco. Portanto, vamos acompanhar o desdobramento. O Saab já está lá nos Estados Unidos e já tem data marcada para o seu julgamento. A ida de Polio Carvalhal é mais um elemento para que nós, brasileiros, tenhamos esperança e aumentemos a nossa confiança de que não estaremos sujeitos a voltar às mãos da esquerda. Porque se depois de todas essas confirmações, se depois de todas essas denúncias, se depois de todas essas questões, inclusive do narcotráfico e do crime organizado ligando o PT e o Lula a esse esquema, as pessoas continuarem apoiando o Lula, me desculpe, não é uma questão de burrice, é uma questão de falta de caráter. Essa é a verdade. Portanto, é uma boa notícia para o fim de semana, é uma notícia que nós devemos vibrar e comemorar. Afinal de contas, a esquerda está sendo desmascarada na América Latina. E isso se deve, em muito, à presença de Bolsonaro no Brasil, que está levantando movimentos libertadores em toda a América Latina. Se você, antes de encerrar, considerar relevante, compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. Nós precisamos, nós não temos estrutura de compartilhamento. Se você puder comentar, dar o joinha, poxa, nós muito agradecemos. E se, além disso, estiver nas suas condições contribuir para a manutenção do canal, nós ficaremos imensamente gratos, porque a nossa batalha é fazermos comunicação comprometida com a liberdade do povo brasileiro. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.